Bom, estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Pessoal, fiquem à vontade para, se quiserem se identificar no chat, tem um chat aí no cantinho direito. Se quiserem falar o nome e a empresa de onde vocês são também. Às vezes o nome, a empresa, o estado, enfim. Vai ser legal ter um pouquinho ouvir um pouquinho de vocês também. Já sabem que meu nome é Gabriel. Muitas pessoas talvez já me conheçam de outros webinars que a gente fez em português. Ao Carlos das Abex, Natália da Beg, legal. Muito bem-vinda, Natália, bem-vindo, Carlos. Thales da Next, Mariana da Gup, legal. Muita empresa boa aqui. A gente já está com um número bastante alto de inscritos, então se a sua mensagem ficar perdida no chat, pode deixar que eu estou lendo aqui também. E estou vendo aqui muitas empresas que são clientes, outras também que não são. A gente está tentando fazer webinars em português com mais frequência. O Brasil hoje é nosso segundo maior mercado, então a gente tenta, pelo menos de 2 em 2 meses, fazer um webinar específico para o Brasil também, 100% em português, para ajudar também o público aí do Brasil. Bem-vindo, Daniel, Bruno, Raiele. Muitos clientes também participando, sejam muito bem-vindos. Eu sei que tem muitas empresas também que eu estou vendo aqui que estão em processo de contratação com a gente e quiseram participar dessa demo justamente para dar uma acelerada no start com a User Guide, muito bem-vindos também. E se você não conhece a User Guide, não é cliente, não tem nenhum problema, a gente vai ser uma demonstração do produto bem básica, nada muito aprofundado, então todo mundo vai poder se beneficiar, os que já conhecem, os que não conhecem também. O Bruno também, da Contágio, Raiele, da Irratec. Pessoal, vou colocar uma enquete também rapidinho para vocês contarem se vocês já utilizaram a User Guiding ou não. Fiquem à vontade para votar também. Getúlio, pode sim, podem deixar perguntas, esqueci de falar, a Mariana e a Jennifer da equipe da User Guiding, elas estão aqui, e elas vão ir respondendo dúvidas, e se eu ver que tem alguma dúvida também alinhada com algo que eu estou explicando, eu consigo já responder também durante a apresentação. Mariana aí do nosso time, dando olá. Sim, Alexandre, vai ficar gravado, e a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Olha, muita gente já usou a User Guide, 62% já utilizaram, 38% não utilizaram. E esses que já utilizaram podem ser clientes, podem ser pessoas que às vezes começaram o trial, mas não tiveram tempo de continuar. E provavelmente diferentes casos também. Boa tarde, Terezinha. Legal, estou feliz com o número de pessoas participando também, todo mundo curioso para a demo. Bom, acho que a gente pode começar, deixa eu só encerrar aqui a pesquisa. Obrigado pelas respostas, pela participação. Então, a ideia, a proposta de hoje, né, é uma conversa bem informal mesmo, como sempre, como todo webinar da User Guiding, trazer um pouquinho. Hoje vai ser um webinar mais prático, diferentemente, de novo, dos 2 outros que a gente fez anteriormente, se vocês participaram. Hoje é trazer um pouco, né, o que é possível de fazer com a User Guiding através de uma demonstração ao vivo. Provavelmente vai tomar em torno de 50 minutos, no máximo 1 hora. Meu nome é Gabriel, eu trabalho como especialista de onboarding há mais de 4 anos na User Guiding. Em novembro eu completo 5 anos. E qual que é a nossa agenda, né, de hoje? Primeiramente, né, responder um pouquinho essa pergunta, o que é possível de fazer com uma plataforma como a User Guiding. Trazer uma visão geral do nosso painel, a gente tem um painel administrativo para vocês que vão gerir um projeto de onboarding. E começando com a User Guiding, como é que seria um dia 1 com a User Guiding? Quais são os requisitos, né? Então, falar um pouquinho da instalação, da extensão do Chrome, como criar seu primeiro material. Falar um pouquinho das ferramentas de autoatendimento, então, central de recursos, base de conhecimento, atualização de produto e assistente da IA também. Falar um pouquinho do Analytics, personalização e segmentação, e também quais seriam os próximos passos com a User Guide.
Então, a User Guiding ela é uma ferramenta de onboarding e de adoção de produto que existe há mais de 8 anos. E a grande proposta por trás da User Guiding é ser uma ponte entre você, seja você CS, gerente de produto, designer, suporte, e o seu produto. Então, muitas vezes a gente quer publicar um treinamento dentro do nosso produto, ou a gente quer rodar uma pesquisa, ou então tem uma nova funcionalidade que a gente gostaria de anunciar, e muitas vezes a gente não quer envolver o nosso time de desenvolvimento para isso. Eu quero ter a liberdade de criar um material visual e publicar ele dentro do meu produto diretamente. Então, quando a User Guiding ela é instalada no seu produto, ela funciona como um blog. Você consegue simplesmente criar materiais e já clicar em publicar e ele já vai estar lá direto para o seu usuário final. O desenvolvedor ele tem uma participação bem pequena, eu vou explicar também durante a apresentação. Estou de olho no chat também. Então, algumas das ferramentas, né, que a gente tem na User Guiding, que eu vou passar hoje, são os guias. Eu acho que todo mundo, quando pensa em onboarding, a gente pensa em tour guiado, então, claro que é o carro-chefe da User Guiding. Temos também hotspots, que são basicamente ícones que, quando o usuário clica sobre eles, ele recebe qualquer tipo de informação. Serve tanto para fins de onboarding, como também para fins de anúncio de novas funcionalidades. Temos pesquisas também, né, coletar feedback durante um onboarding ou pós-onboarding, ou um NPS é sempre importante para a gente saber se a gente está na direção certa. E temos também o checklist, que é basicamente pegar os nossos tours guiados e colocar eles numa sequência para o usuário ter um senso de jornada dentro da plataforma. Temos também base de conhecimento. Algumas empresas talvez não tenham documentação e gostariam de criar uma documentação e também integrá-la ao produto. Temos o nosso Product Updates, né, nossas atualizações de produto, que funciona como um blog ali, um change log do produto. E recentemente também a gente colocou a IA, que pode ser tanto integrada com a nossa base de conhecimento, mas também com a sua própria documentação. Caso você use uma documentação externa, a gente também consegue integrar. Bom, essa foi só uma introdução. Vou compartilhar minha tela. Quem participou do meu último webinar deve lembrar que eu compartilhei minha tela. Eu achei que eu tinha compartilhado, mas não tinha, então hoje eu não vou fazer o mesmo erro. Deixa eu só compartilhar aqui e vou colocar para vocês visualizarem aqui. Conseguem enxergar minha apresentação, o painel da User Guide? A Mona Lisa já está rindo, devia estar aqui no dia. Conseguem ver minha tela certinho? Quando vocês me derem um ok, eu continuo. Ah, beleza. Não vou passar pelo mesmo trauma de novo. Bom, esse aqui é o painel administrativo da User Guide. Peraí, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa. Eu não quero compartilhar a minha aba, eu quero compartilhar a minha tela toda, só um minutinho. Pronto. Bom, voltando. Aqui é o nosso painel da User Guiding, é um painel administrativo, onde vocês basicamente conseguem acompanhar as métricas do projeto de você, seja um projeto focado em treinamento, seja um projeto focado em pesquisa e feedback. E também é o painel onde você dá um ponto de partida quando você quiser criar algum material dentro da User Guide. Se você já teve uma demo com a User Guiding, provavelmente você também conhece esse ambiente que a gente chama de Playground, que é um ambiente onde você... É um ambiente fictício, então você pode visualizar esse ambiente como se fosse o seu próprio produto web. E aqui a gente tem alguns casos de uso. Essa página é pública, se vocês quiserem, se as meninas puderem copiar e colar também o link para o pessoal, é o playground.userguiding.com, então vocês podem acessar ele publicamente. Até final de agosto a gente vai dar uma repaginada dele e ele vai estar em português também para o pessoal do Brasil. Mas basicamente ele é só para vocês terem uma ideia de como que a User Guiding funcionaria dentro do meu produto. Todos os materiais criados desse menuzinho aqui, eles seguiram, né, boas práticas, então vocês podem se inspirar e simplesmente copiar um pouco as ideias que a gente colocou aqui
para o produto web de vocês também. Quando a gente clica aqui, o primeiro material que eu quero mostrar, e aí daqui a pouco a gente já vai passar para criar ele na prática, são os tours guiados. Aqui você está vendo que a gente tem a marca da User Guiding, mas nos planos pagos essa marca aqui ela é removida. E claro, né, que vocês podem colocar em português, colocar as cores, a tipografia também, que fique o mais próximo possível do sistema, do produto de vocês. A ideia da User Guiding é que ela não pareça um produto secundário, é que o usuário esteja utilizando o mesmo produto. Então ela vai funcionar no topo, né, de um produto web existente. Com os tours guiados eu consigo pegar meu usuário na mão, mostrar para ele, por exemplo, onde que ele tem que clicar para acessar a funcionalidade que eu quero que ele explore. E no momento que ele acessa essa funcionalidade, ele pode ir começar. Deixa eu só, pronto, continuar aqui. Então, ele acessou a funcionalidade e aí você pode destacar algumas áreas mais importantes. Posso colocar recursos visuais também, então, às vezes, imagens que o meu time criou, vídeo, GIFs também, como esse. Uma coisa que fica legal também, às vezes, o cliente tem um formulário para preencher, essa tabela que já está preenchida, mas se ela tivesse em branco, o usuário ir preenchendo a tabela e, às vezes, as instruções aqui de vocês, ou até um vídeo de alguém do seu time preenchendo a mesma tabela que ele, então ele vai tendo a sensação de que tem alguém ao lado dele também, enquanto ele está fazendo essas ações. E ao fim do tour guiado também o usuário tem a opção de repeti-lo quantas vezes ele quiser, então você pode colocar um botão de repetição ao final do tour guiado também. Um exemplo também com vídeo, se vocês quiserem colocar um vídeo. Esse aqui é um vídeo que eu mesmo criei, dei uma geral da User Guiding, como é que ela funciona, então fica legal também, principalmente quando você vai dar boas-vindas, ou então anunciar uma nova funcionalidade. Às vezes tem um vídeo bem curtinho, explicando um pouquinho o propósito dela, pode funcionar bem também. Dá uma olhadinha no chat. Uhum. Sobre a plataforma, a nossa plataforma ela é em inglês, mas o Playground a gente vai disponibilizar ele em português até final de agosto também. Bom, pensando que é o seu primeiro dia com a User Guiding, você acabou de começar uma conta trial, a primeira coisa que a gente pede para vocês fazerem é instalar a extensão do Chrome, então, que leva ali em torno de 1 a 2 minutos para vocês baixarem ela e terem a extensão do Chrome, que ela é necessária para vocês criarem quando vocês vierem aqui na seção de engajamento. Vocês vão ver que vão ter duas seções principais, chamadas guias e hotspots. Então, a extensão do Chrome é para que você possa criar essas duas ferramentas de onboarding. Por que a gente precisa da extensão do Chrome? Porque a gente vai vincular, né, esses passos a elementos HTML. Então, a extensão do Chrome vai fazer essa ponte entre os elementos. Então, no meu caso, eu já instalei a extensão do Chrome. Eu simplesmente posso clicar aqui em Novo Guia. E a User Guiding só precisa de 3 informações. O nome que você vai dar, a URL, ou seja, onde no meu sistema que eu quero começar a criar esse guia. Se o usuário está clicando de uma página para outra, a gente não precisa saber disso, a gente só precisa saber de onde que o guia vai começar. Aqui no nosso Playground, vamos brincar dentro da seção de empresas. Vamos criar um guide aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui na URL, vou copiar, vou colar, porque eu quero que o guia comece aqui. Vou dar um nome que faça sentido para mim depois. Então, como eu estou fazendo um treinamento da seção de empresas do sistema, vou deixar isso aqui bem especificado. O tema, então, basicamente o conjunto de cores que eu criei para essa plataforma. Você pode ter mais de um, dependendo do plano que você tem com a User Guide. Eu já criei um aqui anteriormente, mas depois eu vou mostrar para vocês como que funciona essa questão do design, da tipografia, etc. Só isso. Quando eu tenho essas informações, eu clico em confirmar. E a User Guiding, ela me redireciona para a URL que eu escolhi, que no meu caso foi a seção de empresas do Playground, e ela abre a extensão do Chrome com alguns templates para que eu possa começar a criar o meu guia. Então vamos fazer algo simples aqui, por exemplo, boas-vindas. Tá vendo que quando eu clico no meu template,
ele já automaticamente pega as cores que eu defini no meu conjunto de cores, para que eu não tenha que ficar repetindo isso toda vez que eu criar um guide novo também. Posso colocar aqui, se eu quiser tirar essa imagem, às vezes não tem nada a ver com a parte de empresas, posso colocar aqui também um nome, área de empresas, posso colocar uma carinha aqui se eu quiser, fazer algumas estilizações básicas também. Posso centralizar esse texto, né, se vocês quiserem, claro, colocar em português. Já traduzi os meus botões, a gente tem uma forma automática de você já selecionar os idiomas que você quer para o botão automático. E as decisões, as configurações aqui do guia, elas são bem simples, né? Os nossos clientes, a gente não cobra que eles sejam pessoas técnicas, então você tem que tomar poucas decisões quando você está criando um guia. Se eu quero que o usuário tenha interação externamente, se eu quero colocar botões, se eu quero que ele tenha uma opção de não mostrar novamente, e a posição também que a janela vai mostrar, vou deixá-la no centro mesmo. Se eu quero um sombreado ou não, se eu quero um botão de fechar, algumas pessoas gostam de forçar o usuário a fazer o treinamento, e às vezes isso é necessário, porque às vezes ele tem que fazer uma configuração antes de usar o sistema, então às vezes é removido o botão de fechar também. Mas não é uma boa prática, a gente normalmente dá a escolha do usuário poder fechar o treinamento. E também a gente tem alguns delays, então, eu quero que a pop-up apareça depois de 10 segundos, ou aquele clássico, né, quando o usuário fizer um scroll, né, descer a página 50%, mostra alguma coisa, porque significa que ele está interessado, enfim. Tem essas configurações também. Posso salvar e ir dando um play para ver como é que o meu guia está ficando. Vamos criar um próximo passo mostrando para ele. Agora a gente vai destacar um elemento da página, então ao invés de usar uma modal, eu vou usar uma tooltip. Vou selecionar um template, e aí tá vendo? A User Guide me dá a opção de selecionar exatamente qual elemento da página eu quero. Eu quero essa linha inteira porque eu quero mostrar para ele como que as empresas aparecem. Seria a descrição da empresa. Posso customizar onde que eu quero que o balãozinho apareça em relação ao elemento HTML, o elemento sendo representado por azul e a minha tooltip sendo representada pelo branquinho, poderia colocar ela assim, assim. Vou dar um save, um play. Então, dei boas-vindas, agora estou explicando para ele como que a descrição da empresa aparece. E agora eu vou mostrar para ele que ele tem como ele filtrar. Aqui ele está vendo todas as empresas e eu vou mostrar para ele como filtrar só para mostrar os leads. Então, eu vou colocar um novo passo. Vou selecionar a opção de lead. E vou colocar aqui filtro de leads. E aí poderia colocar uma descrição aqui. Tá vendo que nesse exemplo eu não coloquei botão, eu coloquei elemento. Por quê? Eu quero que o meu usuário clique no elemento. Eu não quero só explicar para ele o elemento, eu quero que ele clique. Então não tem nenhum botão, a única opção dele é clicar, que seria para ele filtrar aqui e ver somente os leads. Tá? Então essa é um pouquinho a ideia do guide. Vi que tem bastante perguntas. Daqui a pouco as meninas vão responder vocês, fiquem à vontade. E depois no final eu dou uma passada nas perguntas também. Bom, eu acho que dos guias é isso. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre a parte de explicação. Só um minutinho. Só checando. Mari e Jennifer, vocês estão conseguindo acessar o chat? Que estranho. Será que é porque eu estou compartilhando a tela, Mari? Eu não sei por que a gente não está conseguindo enviar as mensagens. A gente está verificando aqui, tá, Gabi? Tá, beleza. Mas vou passar rapidinho aqui com algumas perguntas. O container conectado. Limitação em relação ao navegador. A relação dos navegadores ou versões, sendo um navegador web, é suficiente, a gente só não dá suporte para aplicativos nativos. A extensão, que é onde você vai criar o tour guiado,
tem que ser tanto ou no navegador Chrome, do Google Chrome, ou então o navegador Chromium, que seja com base no Chrome, por exemplo, o Firefox, o Edge também. Mas a User Guide, quando você publicar seu guia, ela é acessado em qualquer tipo de navegador. É possível customizar o design dos guides em Lot? Sim, porque os temas, quando eu falar um pouquinho dos temas, vocês vão ver que a gente consegue selecionar, né, definir o design para todos os guides ao mesmo tempo. Sim, Yuri, a versão mobile e a versão desktop, elas são criadas na extensão do Chrome ao mesmo tempo, tá? Então você vai conseguir ir acompanhando, é só você ir diminuindo a sua tela e aumentando para você acompanhar isso. Acho que as meninas já conseguiram acesso ao chat. Mariana, deu certo? Acho que sim, Gabi, só que a gente é um pouquinho atrasada, vai responder. Não, fica à vontade. Beleza, só para saber se agora vocês tinham Tá. conseguido. Tá, vou voltar lá então. Bom, criamos o nosso primeiro guide. Quando eu vier aqui no meu painel da User Guide, se eu quiser ativar e publicar o meu guia ao vivo, eu preciso de ter uma instalação da User Guide. Essa instalação é o que a gente chama de container, que simplesmente é um script que você copiaria e colaria ali no seu site, né, na sua plataforma. Toma ali em torno de 2 a 3 minutos. Você pode até mandar um e-mail para o seu desenvolvedor com o script. A instalação completa, que é o container mais a identificação do usuário, toma em torno de 30 a 40 minutos ali, então ela é bem rapidinha. Depois que você fez essa ponte, você não precisa mais do seu desenvolvedor ali no seu dia a dia, você já consegue publicar esses materiais automaticamente. A identificação do usuário é porque às vezes a gente quer saber quem que está logado e quem que está utilizando a User Guide. Então, é o Gabriel, ele é meu cliente, ele não é um usuário gratuito e ele é do setor de RH, por exemplo. Vamos pensar que eu tenho uma plataforma de RH. Então, eu sei que ele é gerente de RH. Então, todas essas informações são legais, tanto para empoderar meu Analytics da User Guide. Então, quando eu puxar ali, por exemplo, quem criou o meu guia, eu vou saber que é o Gabriel, do RH, etc. E também para fins de segmentação. Quero mostrar um tour guiado só para usuários trial, ou quero mostrar um tour guiado só para clientes pagantes, ou só para pessoas que cadastraram no sistema em 2025. Então, quanto mais dados vocês conectarem aqui nessa parte, mais relevante fica. Basicamente, é passar uma listinha para os seus devs com todos os dados que vocês achariam legal ter aqui. Nome, CNPJ, cidade, data de cadastro, quantas funcionalidades que ele tem da funcionalidade A, B ou C, etc. Eu já tenho o meu script instalado, então eu já consigo vir aqui no material que eu criei, consigo ativar, salvar e publicar. Antes de eu publicar, só vou mostrar que tem algumas decisões simples também, configurações simples que você pode tomar dos seus materiais da User Guide. A URL a gente já definiu. Se eu quero mostrar para todos os usuários, para alguma segmentação específica, ou se eu quero mostrar somente para mim. A frequência que eu quero que esse material apareça, uma vez, todas as vezes. Vou colocar todas só para fim de teste. Posso pausar, eu quero mostrar o meu guia sempre até o usuário completar ele. Ou eu posso desabilitar isso aqui e chamar o meu guia através de um checklist, que a gente vai ver daqui a pouco também, que fica bem legal. Posso usar múltiplos idiomas, então se o seu sistema trabalha com outros países, você não precisa recriar o seu guia, basicamente a gente dá um TXT, e aí você pode usar uma ferramenta de tradução automática e simplesmente importar aqui. E a parte de editor, abre a extensão do Chrome na URL que eu escolhi, que é basicamente o que a gente está fazendo ali. É só um atalho. Bom, ativei, salvei e publiquei. Vou voltar ali na tela onde eu criei. Vou atualizar a minha página. E já tenho o meu guide publicado. Esse aqui, pessoal, já não é mais a extensão do Chrome, tá? Isso aqui já é para um usuário final, uma pessoa real mesmo. Ela não tem a extensão baixada, ela entrou na página de empresas e já está vendo algo publicado. Então, tá vendo como que a User Guide consegue dar uma voz para você dentro do seu produto de uma forma rápida. Então,
você já está conseguindo interferir na interface do seu produto e na jornada do seu usuário também, de uma forma bem simples. A gente criou ali em menos de 5 minutos o nosso primeiro guia também. Acho que o chat ele já está mais ou menos sob controle. As meninas já vão respondendo vocês. Depois eu passo também sobre algumas perguntas de novo. O próximo elemento que eu quero mostrar são os hotspots. Vou mostrar um exemplo aqui deles, igual eu fiz com os guides do Playground. E depois a gente cria um juntos também. O que são os hotspots? São esses ícones aqui que quando eu clico sobre eles, eu recebo alguma informação. Muito legal, por exemplo, ao invés da gente mandar só aquela release note com um monte de funcionalidades que estão sendo lançadas e sobrecarregar o usuário, a gente gradualmente, é o que a gente chama de uma release gradual, a gente vai anunciando para o usuário o que tem de novo. Então, se colocou uma aba nova que é relevante, claro, né, se for uma coisa muito pequena, mas você colocou uma aba nova, avisa para o usuário, explica para ele o que é. Se ele quiser, ele já pode chamar um tour guiado. Os nossos clientes eles já fazem isso juntos. Quando eles lançam uma funcionalidade, ela já está com o onboarding redondinho. Então, ela não vai crua para o sistema, só através de e-mails que as pessoas às vezes não leem, né? Posso chamar um tour guiado por um hotspot, então, quero ter mais informações passo a passo de como que ele funciona. Só tomar uma aguinha aqui. Posso criar um hotspot também, tipo uma tooltip. Então, tô recebendo 1000 perguntas básicas no meu suporte todos os dias. Eu, CS ou Product Manager, eu mesmo posso ser proativo e já endereçar essa dúvida aqui usando um ícone. Posso colocar vídeos também. Às vezes um Product Manager conversando comigo sobre uma sessão específica. Os nossos clientes usam muito vídeo com ícone, fica legal também. Começar a trazer, né, esse toque humano também, apesar que a gente está usando muito IA hoje em dia, às vezes se a gente coloca só a IA, os nossos clientes falam que às vezes acaba irritando, né, os usuários, eles querem ter algum outro tipo de interação com o pessoal da empresa. E às vezes o suporte, não é necessário o suporte, às vezes uma informação clara aqui já pode ser de grande ajuda. Vocês podem colocar links também, então o usuário receber uma informação básica e aí mandar ele para um artigo da sua documentação onde tem os mínimos detalhes, até para aumentar o engajamento com a sua documentação também faz sentido. Deixa eu ir lá, então. Nosso número de participantes está só aumentando, o pessoal está chegando agora também, algumas pessoas entrando agora. Bom, pessoal, agora se vocês quiserem, a gente pode criar também um exemplo de hotspot. A criação é muito parecida com os guias, então eu vou ser mais breve. Clico aqui em novo hotspot. Deixa eu só desabilitar meu guia, porque a gente já viu um exemplo dele. Depois eu quero usar ele, mas para outro exemplo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de hotspot. Então, vamos fazer de novo, né, um hotspot dentro da área de empresas do nosso site. Vou pegar aqui a URL de empresas. E vou selecionar o tema que eu coloquei de cores. E aí, de novo, a User Guiding me redireciona, né, para a URL onde eu escolhi. E aí eu posso selecionar um template para o meu hotspot. Vamos pensar que a gente acabou de lançar essa aba aqui em Enrolled, que ela não existia antes. Então, vou colocar aqui um hotspot, vou selecionar um template, onde que eu quero que ele apareça. Vou colocar aqui nova aba Enrolled. E aí você poderia descrever o que ela significa. Posso chamar meu tour guiado aqui se eu quiser, aquele que a gente criou, ou outro também, se o usuário quiser seguir num passo a passo. Que mais que é interessante? Posso colocar uma opção aqui se o usuário não quiser mostrar novamente. A interação, se eu quero que seja quando o usuário clica no ícone ou passa o mouse. Também, vou colocar o clique. As informações do ícone também.
Se eu quero um ícone de informação, de pergunta, ou sólido, vou fazer sólido, se eu quero animação ou não. E aí eu posso ir dando um preview aqui para ver como é que tá ficando, ó. O ícone ficou muito grande, vou diminuir ele. E vou puxar ele um pouquinho mais para a direita. Ó, tá vendo? Aí eu já consigo, lancei a minha aba nova de filtro, eu já consigo deixar e anunciar para o meu usuário e explicar para ele o que está acontecendo ali. Muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente no suporte simplesmente porque não está bem explicado o que a gente lançou para ela. Então o hotspot ele serve justamente para esse propósito. De novo, aí é a mesma ideia, né? Volto aqui no painel, faço algumas decisões, quero mostrar só para mim, só para uma segmentação específica, que a gente vai ver daqui a pouco, a frequência que eu quero que ele apareça, a cor, localização, se eu quiser múltiplos idiomas. Vou ativar, salvar e publicar. Tá vendo? A User Guiding funciona igual um blog, eu salvo e publico. E aí, volto aqui, atualizo minha página e eu já tenho a visão do meu usuário. Acho que eu não salvei o tamanho que eu tinha colocado menorzinho. Mas, basicamente, eu já consigo ter a visão do usuário real, de como que ele está vendo esse material também. No exemplo de vocês podem até parar a animação, tá? Se o usuário clicar, vocês podem definir para a animação parar, ou não usar animação também, se vocês quiserem. Tem outras formas também de trabalhar. Bom, passamos então no hotspot. Tinha algo que eu queria falar também. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora também, rapidamente, antes da gente ir para a parte de widgets, dos analytics, né? Então, dentro do painel da User Guiding, vocês vão ter analytics. Por exemplo, quero saber nos últimos 3 dias como é que as pessoas estão utilizando os meus guias, quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas estão completando. Taxa de completude extremamente importante quando você está usando o tour guiado. A gente recomenda aí uma boa taxa de completude de 60% a 70%. É uma boa média. O Analytics também vai te mostrar quais materiais que estão performando melhor, quais que não estão performando tão bem. Temos um report de impactos, que eu gosto muito também. Então, vamos pensar, nos últimos 7 dias, quantas pessoas passaram pelo meu guia e assinaram o meu produto. Vamos pensar que a gente está focado aqui em conversão. 5 pessoas. Então, das quase 10, 11 pessoas que entraram, metade delas passaram pelo meu tour guiado e assinaram o meu produto. Por que é importante isso? Para eu saber o impacto que os meus esforços de onboarding e de adoção eles estão tendo. Esse dado aqui, essa métrica, se o usuário assinou seu produto, se ele adotou a funcionalidade, ela é feita naquele segundo passo de instalação que eu falei. Então, esses dados que o seu desenvolvedor usou, a gente simplesmente vai usar ele aqui como uma métrica e cruzar os dados de onboarding ou de adoção com métricas internas da sua empresa. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente vê que as pessoas sabem o que está acontecendo no onboarding, sabem o que está acontecendo no produto, mas não cruzam as informações. Como é que eu vou saber se o meu projeto está bom? Então, esse relatório é justamente para isso. E teste AB também, eu não criei aqui, mas poderia ter um teste AB, tipo guia A e guia B, para conversão, qual dos dois está convertendo mais, eu simplesmente desativo o que não está performando bem. Temos relatório de usuários também. Então, aqui, claro, né, é um exemplo fictício, então, por questão de privacidade, a gente não colocou dados reais, mas aqui você poderia ter o nome, e-mail, CNPJ, você pode até escolher quais colunas você quer, com base nos dados que você mandou. E não só para Analytics, mas também para você criar segmentações. Eu quero mostrar um hotspot só para as pessoas da empresa User Guide. Então, venho aqui, faço um filtro. Por exemplo, meu desenvolvedor conectou o atributo e-mail. Eu faço um filtro. A User Guide mostra todas as pessoas da empresa que eu escolhi. E eu dou um apelido para minha segmentação. Equipe da User Guide. E salvo. E aí, quando eu vier no meu hotspot ou no meu guia, vocês lembram que tem a opção de eu escolher. Ó. E aí aqui eu poderia falar, eu quero que
mostrar esse guia só para as pessoas da equipe da User Guiding. Então, só pessoas logadas com o e-mail da User Guiding que vão ver. De novo, eu não precisei de codificador. Os dados já estão aqui. Eu simplesmente vim, criei um filtro com um dado, salvei e já consigo utilizar. Bem simples. Outros exemplos de segmentação. Usuários trial é clássico, né? Quero fazer um onboarding só para trial. Quero fazer uma NPS só para clientes pagantes. Você não vai mostrar NPS para usuário trial. Quero fazer um onboarding para pessoas pouco engajadas. O que significa pouco engajamento para mim? Pessoas que não criaram nada da funcionalidade A. Você pode mandar isso aqui como um atributo e usar um filtro. Se o usuário tiver 0 cadastros dessa funcionalidade, mostra esse checklist, porque significa que ele não está engajado. Então, tem muitos exemplos que dá para fazer também com isso. Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo aqui. Se você clicar também no usuário, vai mostrar todos os dados que você conectou a ele, todas as páginas que ele acessou do seu sistema, os materiais de onboarding que ele acessou também e as datas certinhas também. E claro, né, cada guia que você criar, ele vai ter ali o seu próprio Analytics também. Então, por exemplo, criei o guia da área de empresas, ele vai ter o próprio Analytics. Aqui eu não sei por que não carrego. Vamos ver se eu atualizar aqui. O nosso guia que a gente acabou de criar, obviamente ele não tem um gráfico ainda, é só uma pessoa que acessou e completou. E consigo também ver se a pessoa passou por todos os passos. Isso aqui é legal também, às vezes você vê se tem algum furo, né? Por exemplo, todo mundo tá saindo do passo 1, então significa que o texto não tá legal, o vídeo não tá legal. Você pode traquear também cliques, se você colocar um botão ou uma URL também dá para acompanhar por aqui. Beleza? Bom, tô vendo que as meninas estão tendo trabalho lá no chat, mas está tudo sob controle. Vamos continuar, então, falando um pouquinho dos checklists, da central de recursos e da pesquisa, e aí a gente já consegue encerrar por hoje. O que são os checklists? Né? Os checklists, basicamente, são esses widgets aqui, que vocês conseguem publicar dentro do produto. E a ideia dele é extremamente simples. Ele é só um container onde você vai adicionar seus tours guiados numa sequência. Então, o usuário vem aqui, ele quer fazer uma jornada A, B e C. Ao invés de você mostrar seu tour guiado automaticamente, ele abre o checklist e tem eles organizados numa sequência que faça sentido para o seu usuário. E claro, né, vocês podem customizar as cores, a gente vai ver isso também na criação. O checklist ainda é muito mais simples do que os guides, os hotspots, que já são simples. Por quê? Você não precisa da extensão do Chrome para nenhum dos outros materiais da User Guide. Então, eu simplesmente clico aqui em novo checklist, dou um nome para ele, de novo, né, onboarding, como a gente está fazendo lá da parte de empresas do nosso site. Se eu quero uma barra de progresso ou não, e quais itens que eu quero colocar no meu checklist. De novo, ele é só um container. Posso colocar guias como páginas URL. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso guia de empresas. E vamos adicionar também uma opção de URL. Vamos pensar que a gente tem uma documentação. E vou colocar aqui, criando sua primeira empresa, e vou chamar o URL da minha documentação. Uma URL fictícia aqui, só para a gente dar um de exemplo. E quero que abra uma nova aba por padrão. E posso também fazer algumas customizações básicas. A cor que eu quero, se eu quero usar um gradiente. A fonte, se eu quero importar uma fonte ou usar alguma da User Guide, ou usar a minha do meu sistema. A maioria dos nossos clientes importa fonte, às vezes eles têm fontes bem específicas. Se eu quero usar uma imagem, ou texto e imagem também. No nosso exemplo, acho que a imagem não faz sentido. Vou colocar aqui, comece aqui. Posso colocar uma animação também, se eu quiser. E posso também trocar as cores também. Acho que no nosso exemplo ali o sistema é mais roxinho, né?
Então a gente pode usar ali um roxo. Eu posso colocar roxo aqui também, aqui também. E aí vou salvando meu checklist. Tá vendo? Bem simples, não tem nem a extensão do Chrome. Eu já vejo como é que tá ficando aqui. Dou um nome para ele, vou colocar checklist de empresas, para eu lembrar do que ele significa. Porque é da minha seção de empresas do site. A URL, vamos usar aquela nossa mesmo, de empresas. Vou colocar todos os usuários. Você tem algumas opções também. Quero que o checklist já apareça aberto por padrão. Quero que ele suma da página quando o usuário completar ele. Quero programar ele para ficar 7 dias, por exemplo. Enfim, tem várias funcionalidades também que você pode fazer. Clico aqui em ativar, salvar e publicar. E já tenho meu checklist publicado dentro do meu sistema. Como a gente já fez o tour guiado 1, ele já apareceu como marcado também. Uma coisa legal do checklist é que vocês podem vincular eles a dados reais da empresa, do produto, desculpa, de vocês. Então, por exemplo, eu quero que o usuário crie a primeira empresa. Não tem como a User Guiding saber isso sem dados. Então, aqueles dados que vocês conectaram lá na instalação, vocês conseguem usar ele como critério aqui. Então, o User Guiding só dá o verdinho para ele quando o número de empresas for maior do que 0. E aí, no momento que o usuário criar a empresa dele, automaticamente a gente já vai dar o check para ele. Que é muito legal, porque alguns usuários vão falar assim, não preciso de onboarding, eu me garanto, mas mesmo assim o checklist vai mostrando para ele o que eles alcançaram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, estou só acompanhando o chat aqui. Perfeito. Um outro elemento que eu queria mostrar também, eu tenho até um exemplo aqui da própria User Guide. Tá vendo esse Need Help aqui no cantinho da tela? Ele é o que a gente chama de central de recursos. É uma funcionalidade mais robusta que a gente tem. E ela tem 4 módulos. Esse aqui é o nosso real, que a gente usa para os nossos clientes. Então, ela tem uma homepage onde você consegue chamar guias, URLs também, olha. Abrir URLs também dentro dele. Às vezes a sua documentação ou algum artigo do seu blog também. A gente tem um blogzinho também, que você pode colocar e publicar sem codificação. A gente hospeda para você, o usuário pode dar feedback dos posts. Toda vez que vocês postarem, ele é notificado que tem post novo. Podem usar para webinar também, para eventos. O que mais que tem aqui? Vídeos também. Claro, né, novas funcionalidades, usar como changelog também. Se vocês tiverem interesse de criar uma documentação com a gente, ela também pode ser integrada tanto por aqui. Então, o usuário consegue acessar os documentos por aqui. Claro, né, vocês podem colocar em português. E também numa aba nova também o usuário pode acessar numa página separada a documentação e usar as cores de vocês, a marca, o domínio de vocês. Então ele vai ter uma experiência tanto por aqui quanto direto por aqui, a mesma experiência. Então não tem desculpa, né? Dentro do seu produto e também numa URL separada. E a gente também tem a IA, eu até abri um exemplo aqui, onde eu posso perguntar, né? Como que eu posso criar meu primeiro guia? E aí, de onde que a nossa IA pega as respostas? Da sua documentação. Que pode ser tanto uma documentação criada pela User Guiding, como uma documentação externa que você tenha e queira integrar a User Guiding também. Então, uma forma legal, às vezes o usuário não quer entrar lá e ler, ele vem aqui e pergunta para a IA, e ela tem um link de onde que ela tirou a fonte, e você pode falar se ajudou ou não. Se não ajudou, você pode integrar com o seu chat de suporte, e a IA chamar ali o chat seu do Zendesk ou de outra empresa que você use também. Que mais, pessoal? Falar um pouquinho, né? A criação da central de recursos eu não vou falar tanto, porque é bem igual ao checklist, não precisa da extensão do Chrome. Você já tem um exemplo aqui de como é que está ficando.
quais abas você quer usar, quais módulos. Quero base de conhecimento, quero Product Updates e quero a IA. Você não é obrigado a utilizar todos, somente as que você quiser. E posso aqui ir criando conteúdos. Quero chamar o nosso guia lá que a gente criou, o diário de empresas. Posso colocar uma descrição, sistema. Posso colocar um íconezinho aqui também. E posso ir montando minha central de recursos aqui também. Pesquisas também, muito simples. Posso simplesmente criar uma pesquisa, selecionar, vou até dar um zoom aqui para vocês verem, a tela deve estar pequena. Posso ter vários templates, quero um NPS, quero uma pesquisa de feedback também, se a pessoa está gostando do onboarding, uma pesquisa de cancelamento, às vezes, para entender um pouquinho do churn também. Vou pegar aqui um NPS de exemplo, vou colocar uma corzinha nele. Claro, né, pode ser colocado a pesquisa em português. Então, colocar uma pergunta ali, pode colocar a numeração, todas as partes aqui vocês podem colocar no idioma que vocês quiserem. Posso pedir também para o meu usuário dar um feedback, né? Qual o motivo, justificando por que ele deu aquela nota também. E quando eu estiver satisfeito com a pesquisa, vou até pegar um exemplo aqui que eu já tenho pronto. Quando eu estiver satisfeito com a pesquisa, eu simplesmente venho aqui na configuração, ativo, salvo e publico também. Tem um exemplo aqui de uma NPS já publicada. Tá vendo? Eu consigo dar a nota e deixar um feedback para o meu usuário também. E também, claro, que as pesquisas têm o seu próprio Analytics. Tanto geral, quanto você pode exportar também individualmente. Quero colocar a coluna nome, e-mail, CNPJ, setor, para saber exatamente quem são as pessoas que estão preenchendo, né, e dando nota para a minha NPS também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Acabou que eu falei, né, que talvez a gente terminaria essa primeira parte da demonstração em 50 minutos, mas eu acho que é isso, de funcionalidades. Queria falar também um pouquinho, só para a gente terminar, de boas práticas, né, com base todo mundo consegue ver, né, as boas práticas. Deixa eu só ver se eu ainda estou compartilhando minha apresentação. Pronto. As boas práticas que eu ia falar um pouquinho ideias mesmo, né, de como utilizar user guiding. Aqui a gente pegou um exemplo de incentivar o usuário, então o trial dele acabou. Chamar ele para fazer um upgrade, né, para fazer uma assinatura de um plano. Uma coisa que é legal também pesquisas, né, de cancelamento. Então, o usuário está dando um churn, chamar uma pesquisa da user guide, entender, né, como eu já falei anteriormente, esse cancelamento. Outra boa prática também que eu acho, colocar pesquisas antes do treinamento, antes de começar o seu onboarding, fazer uma ou duas perguntas. Qual que é seu objetivo aqui? Quais casos de uso? Quais dores que você tem, que você está tentando sanar? Porque aí, com base nas respostas que a pessoa for dar na pesquisa, você consegue personalizar seu treinamento. Então, se a pessoa falou, meu caso de uso é X, então você já mostra um treinamento mais focado nessa resposta, tá? Outra boa prática também é não criar guias muito longos. Então, se você está fazendo um passo a passo, tentar manter ali 6 passos, 8 passos no máximo. Se você precisar fazer maior, quebrar em outro guia, não deixar tudo num guia muito longo, é uma outra boa prática também que a gente fala. Mencionei também de quando você publicar uma nova funcionalidade, já publicar com o onboarding junto. Então, quando você fazer uma nova funcionalidade, você já publicar ela junto com o onboarding, já lançar os dois juntos, né, amarradinhos também, é uma ótima, boa prática. Pessoas aí que estão com um projeto na cabeça, um projeto web que ainda não foi lançado,
seria o ideal, né? Já começar, já lançar o seu produto web com o onboarding rodando. Infelizmente, pouquíssimas empresas pensam nessa estratégia. Elas pensam no onboarding quando elas já estão com muita dor na parte de CS está sobrecarregado, suporte está sobrecarregado, está tendo muitas calls manuais com o cliente. Então, se você está começando um produto web, se você puder já colocar uma ferramenta de onboarding, já lançar junto, seria o cenário ideal também que a gente recomenda. Também trouxe aqui um exemplo, né? Está no nosso site. Recentemente a gente fez um case com a Único aqui, que é do Brasil, e explicando como que a Único reduziu o tempo de onboarding de clientes em quase 70%. Eu acho que foi uma excelente conquista com a User Guiding. Está no nosso site também. Só entrar em userguiding.com, que está lá para vocês lerem também. Dá mais uma olhada aqui. Acho que as meninas estão tentando responder o máximo possível aí nos chats. Queria também deixar, pessoal, para quem quisesse, vou deixar aqui no nosso painelzinho, para quem ainda não é cliente, uma opção de agendar uma call. Se você quiser ter mais informações, vou deixar aqui o botãozinho, é só clicar, se quiser salvar depois e fazer mais tarde. E colocar ali, por exemplo, quero agendar, quero conhecer, essa aqui é uma demonstração genérica, mas às vezes, poxa, eu tenho um produto de RH, um produto de contabilidade, e eu quero entender como que a User Guiding funcionaria para o meu produto. Pode clicar aqui em agendar uma call, que eu vou ter um prazer de te mostrar. Para quem é cliente que ficou com alguma dúvida também, que não pode ser atendido aqui, vocês podem entrar em contato com o suporte diretamente no painel da User Guiding também. Oi, Gabi. A gente tem algumas perguntinhas ali no Questions and Answers que a gente colocou para você, que fomos que a gente não conseguiu responder no chat, então se você puder dar uma olhadinha para dar uma resposta para o pessoal. Beleza, deixa eu dar uma olhada. Obrigado, Mário. A Milena disse, já é possível usar vários campaigns com IDs iguais? Campaigns para usar recursos distintos. Milena, não entendi a sua pergunta. Se você puder esclarecer, desculpa, eu não consegui entender. A Letícia perguntou se pode segmentar usuários fazendo o upload de IDs específicos dele. Você pode, mas esses IDs eles já têm que estar dentro da User Guiding, tá, Letícia? Você não consegue importar usuários por CSV. A importação de usuários ela acontece de forma automática. Então, o usuário logou no sistema, a User Guiding está instalada e você fez a identificação do usuário. O Gabriel logou, o ID dele já vai para a minha base da User Guiding. E aí eu posso ter um CSV para segmentar esses usuários que já logaram no meu sistema, mas ele não vai importar um usuário que não esteja existente, tá? A Evelyn perguntou se é possível criar fluxos criando dependência de ação para disparar guides, tours e checklists. Por exemplo, disparar um tour em uma página X após tantos dias após o usuário realizar uma configuração. Você pode criar isso desde que você mande, Evelyn, isso como um atributo para a User Guide. Então, a gente não tem nenhuma informação do seu sistema, a não ser que você mande essa informação para a gente. Então, vamos pensar que o seu sistema tem uma funcionalidade de configuração. E você tem um contador para saber quantos dias que o usuário realizou essa configuração. Esse dado tem que ser conectado na User Guide e aí você simplesmente aplica como um filtro. Mas sempre por conexão de dados. A gente não traqueia, né, por questões de segurança, nada do sistema de vocês, a não ser que vocês mandem deliberadamente. O mostrar somente para mim, Camila, ele funciona com base na extensão do Chrome. Então, a User Guiding vai ver que você tem a extensão do Chrome instalada, porque você é uma editora, e aí ela vai mostrar o material. Nos seus clientes reais não vão ter a extensão baixada. O Leonardo perguntou se ele consegue puxar a lista de container da User Guiding via API. Eu não sei exatamente, Léo, o que você falou quando você fala lista de container, mas sim, a gente tem serviço de API para você
receber dados do seu onboarding, dos seus usuários, tudo aquilo que eu mostrei no Analytics você pode receber via API também. Emily falou, como fazer guias interativos com fluxos de telas diferentes? Exemplo, estou em uma tela, eu acho que eu posso até colocar na tela, não sei. Vamos ver se funciona ou se ele vai cortar a pergunta. Vai cortar. Como fazer guias interativos com fluxos de telas diferentes? Exemplo, estou em uma tela de resultados de uma consulta e de lá quero que o usuário veja o histórico de todas as consultas realizadas, mas no momento do guia, enviando ele para outra tela e nessa... Emily, eu não consegui entender muito a dúvida também, se você puder esclarecer. Eu não entendi muito o que você quis dizer com a tela de histórico, se seria no seu sistema ou da User Guide. Se você puder esclarecer um pouquinho. Tá, boa pergunta do Diogo. Sobre a aplicação do LGPD. A User Guiding, por padrão, ela trabalha com padrões de segurança que já são compatíveis com o LGPD. Então, você não precisa se preocupar com isso. Por padrão, a User Guiding ela não vai pegar nenhum dado de cliente de vocês, a não ser que você deliberadamente mande para a User Guiding, tá? E mesmo que você decida enviar dados sensíveis, eles não são compartilhados e são utilizados só internamente para fins de você gerir a sua própria conta e não compartilhado com nenhuma outra entidade, a não ser você mesmo dentro da User Guide. O usuário que acessar o site não vai dizer... o Yuri perguntou se os usuários conseguem acessar via mobile. Depende do tipo de mobile. Se for mobile nativo, aplicativo nativo, iOS, Android, não vai aparecer, a User Guiding não dá suporte para esse tipo de device, né? Mas se for uma aplicação web, então se for um site responsivo, dá para funcionar. Mas lembra que se você quer rodar User Guiding no mobile responsivo, tem que pedir para o suporte da User Guiding liberar durante o trial, ou se você já é assinante, pedir para eles também. A Emily perguntou se a pesquisa já traz os dados calculados, acho que ela deve estar falando da NPS, né? A sua NPS já vai estar calculada no Analytics geral, a pesquisa só vai exportar a nota individual que cada pessoa te deu no NPS. Boa pergunta. Posso enviar a pesquisa em momentos específicos, mensal, quinzenal? Sim, você pode ser bem específico. Por exemplo, a gente roda a nossa pesquisa de NPS só para clientes pagantes de 3 em 3 meses. Então, super recomendo de você ser bem específico, principalmente quando você fala de NPS. A frequência ela é extremamente importante. Existe algum grupo ou comunidade para falar sobre Azure Guiding? Sim, nossos assinantes, a gente tem a comunidade do Slack, que é uma comunidade pública, diferentemente da comunidade interna de funcionários nossos. Como que eu configuro para reenviar uma pesquisa de NPS? Você teria que clonar ela e publicá-la de novo, porque aí a gente vai desconsiderar o histórico de todas as pessoas que interagiram com ela. O Eduardo perguntou se no checklist eu consigo saber se o usuário parou no meio do checklist. A gente consegue saber se o usuário parou no meio do guide. O checklist a gente ainda não tem essa informação, se ele parou no terceiro passo do checklist. Mas você pode olhar pelo guide, né? Basicamente, o checklist é uma lista de guides, então você pode olhar pelo guide, mas a visão do checklist de interrupção a gente ainda não tem. A gente tem se ele completou ou não o checklist. O mesmo cliente pode receber comunicações diferentes? Sim, tipo guias, hotspots, pesquisas, sim. Posso puxar os guias e os steps via API? Sim, também. Eu acho que é isso, pessoal. Se ficou alguma outra dúvida, dentro do trial a gente tem o nosso suporte também, que vocês podem enviar suas perguntas se não foram respondidas. E também
Para quem é assinante, né, e está no plano intermediário e avançado, a gente também tem, você pode mandar diretamente para o CS se ficou alguma dúvida também, beleza? No mais é isso, queria agradecer a participação de todos, espero que tenha sido claro, eu vi que muita gente já conhecia a User Guide, não sei se eu falei algo muito novo, mas eu espero que tenha ajudado. A Raiele perguntou o link, tá, a Mariana vai mandar o link, a gente vai mandar o link da comunidade também, mas é isso, pessoal, queria agradecer pela participação de todos, só por questão, né, de respeitar o tempo de vocês, eu não vou prolongar muito, eu sei que tiveram muitas perguntas, a próxima vez a gente traz um time de 5 pessoas para responder, ou mais. Mas espero que tenha dado uma ideia assim geral. Foi válido para todo mundo. Se quiser colocar um joinha, se ajudou, se não ajudou. Deixar algum feedback também. Tá aqui o botãozinho de agendar uma call, né? Se alguém não for cliente e quiser conhecer o produto. E de novo, né? Se você é cliente ou está fazendo um trial, manda sua pergunta para a gente lá. Vai ter no cantinho da sua conta um chatzinho que você pode abrir com a gente também. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, só uma última coisa que eu queria trazer antes da gente encerrar. É um formulário de feedback. Se vocês quiserem abrir também, mandei ele aí no chat. Só clicar nele e se quiser deixar um feedback de o que você gostou do webinar, o que poderia melhorar, pode clicar no formulário, a gente agradece, é muito importante para a gente entender o próximo webinar que a gente vai fazer para o Brasil, qual tema que vocês querem que a gente aborde também. O próximo webinar vai ser em setembro, a gente vai trazer um cliente da User Guiding para contar um pouquinho a experiência, focado no caso de uso, mas se vocês tiverem alguma ideia, podem trazer no feedback também, beleza? É isso então, pessoal, vou encerrar aqui a nossa live e a gente vai se falando. Até a próxima.